Se tiver agressão física, eu não preciso nem dizer que você não tem nem que estar ali perguntando para Deus, você tem que chamar a polícia, por favor. Oi, gente, ó, eu invadindo de novo aqui a casa do meu irmão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje é uma dúvida que eu recebo muito assim no meu Instagram. E aqui no YouTube várias pessoas também já me perguntaram, que é como saber se é a voz de Deus ou se é a voz da minha cabeça. E olha, eu vou trazer aqui alguns ensinamentos que com certeza vão te ajudar a ter essa clareza. E antes de mais nada, deixa seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que eu publico aqui. Eu trouxe aqui a minha colinha para eu não me perder. Então, eu quero te dizer aqui certinho como que você vai saber identificar se é a voz de Deus falando com você ou se é a voz da sua cabeça. O primeiro ensinamento é que Deus nunca vai falar para você fazer algo que ele condenou na Bíblia. Esse é um ensinamento muito importante, porque às vezes você está perguntando para Deus, pedindo para Deus te confirmar algo que ele já condenou na Bíblia. E aí, sinceramente, Deus não vai te responder. Quem vai te responder, com certeza, é Satanás, para que você vá para o caminho errado. Por isso que é de extrema importância ter o conhecimento da palavra. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Que foram coisas assim que as pessoas mais me perguntaram, para que dê uma clareza assim na sua mente, tá bom? Por exemplo, se você está perguntando para Deus se é para você ficar em um emprego ou não, você tem que analisar algumas coisas. Essa empresa que você está trabalhando é uma empresa honesta, séria? Ou é uma empresa que sonega imposto, que está pedindo para você mentir, que engana os clientes? Você já vai ter uma vertente. Opa, não, é uma empresa séria, uma empresa honesta, mas eu estou enfrentando alguns desafios na empresa. Então, ponto. Os desafios são normais a gente enfrentar. Muitas vezes até Deus coloca pessoas difíceis na sua vida para que você aprenda a lidar com essas pessoas, porque depois Deus quer te promover para outros cargos, para uma liderança a mais, onde você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Só que se é uma empresa que engana as pessoas, que sonega imposto, que mente, que fala para você fazer coisas erradas, coisas que infringem princípios bíblicos, com certeza Deus não quer que você esteja compactuando com isso. Em primeiro lugar, você tem que ser submisso, submissa a Deus. Depois, claro, tem a questão da hierarquia, mas se esse teu líder está infringindo princípios bíblicos, com certeza Deus não quer que você compactue com isso, tá? Outra coisa também, que muitas pessoas me perguntam, é com relação a relacionamentos. Ai, será que dá vontade de Deus que eu permaneça nesse relacionamento? Vamos para um ponto. A Bíblia autoriza você a pedir divórcio caso haja infidelidade da outra parte, ok? Isso está lá na Bíblia. Deus não queria, né, que houvesse a separação, mas é permitido se separar em caso de infidelidade. Então, se o seu marido ou a sua esposa está sendo infiel, a Bíblia já dá esse respaldo de que sim, você pode se separar caso haja infidelidade. Se tiver agressão física, eu não preciso nem dizer que você não tem nem que estar ali perguntando para Deus, você tem que chamar a polícia. Por favor, presta atenção nisso, que é muito importante você fazer isso para a tua vida, tá? Eu quero que a minha filha fique aceitando um homem que é infiel, um homem que bate nela, um homem que xinga, que humilha. É isso que você quer para tua filha? Por que muitas vezes você acha que é isso que Deus quer para você? Gente, pelo amor de Deus, veja Deus como um pai. Deus nos fez pais para que a gente pudesse entender um pouco do amor dele por nós. Então, se você não quer para sua filha certo tipo de coisa, por que você acha que Deus vai querer para você? Então, é isso que a gente tem que entender. Ai, porque Deus ama casamento, mas muitas vezes o seu casamento, você nem perguntou para Deus se era aquela pessoa mesmo para você casar. Tá aqui, ó, ele tá me batendo, ele tá sendo infiel, ele não provê nada dentro de casa, será que é para eu continuar com ele? E eu vou te falar uma coisa, tem muitas mulheres que fazem essa pergunta, fazem prova com Deus, mas quem responde é o diabo.
Porque o Satanás também escuta as suas orações, a não ser que você faça uma oração silenciosa para Deus. Porque Satanás não pode ler os seus pensamentos, tá? Aí sim. Mas assim, sinceramente, se isso está acontecendo no seu casamento, está indo totalmente contra o que diz a palavra de Deus. Não tem que ficar com uma pessoa que te agride. Isso é dependência emocional. Tem que tratar, tem que se libertar disso. Aí você pode falar assim, ai, Thay, mas eu conheci uma pessoa que era infiel e Deus transformou a vida e Deus pode fazer, Deus pode fazer. Sabe? Assim como Deus pode não fazer. Quem aqui viu o caso daquela cantora que tinha um marido que era agressor e ele acabou matando ela? Sabe? Ele acabou matando ela, queimou ela. Agora, uma pergunta, era vontade de Deus? Realmente aqui alguém acha que era a vontade de Deus? Ou Deus já tinha dado milhões de sinais que não era para ela permanecer nesse relacionamento? É isso que você precisa entender. Se for para Deus restaurar o seu casamento, não vai ser você debaixo do mesmo teto de uma pessoa que te agride. Não vai ser correndo risco de vida. Não vai ser. Deus vai tratar vocês, separados. E aí sim, se for da vontade dele, realmente vai haver mudança naquela pessoa, uma mudança genuína. Como sim, Deus pode transformar vidas. Eu sei porque eu sou prova disso. Deus transformou a minha vida. Mas não vai ser você debaixo do mesmo teto ali correndo o risco de vida. Não vai. Então, se Deus tiver que tratar com aquela pessoa, vai tratar só ela e Deus. E não coloque em risco a sua vida. Pelo amor de Deus. Então eu vejo muitas mulheres com essa dúvida. Estão lá, estão apanhando, estão sendo traídas. Ai, mas é que eu perguntei para Deus e toda vez que eu vou me separar acontece tal coisa. Não é Deus, é o diabo. De verdade, é o diabo. Para de cair nessas mentiras de Satanás, tá? Não é Deus, não é aquilo que você quer para os seus filhos, não é aquilo que Deus quer para você. Então Deus nunca vai falar para você fazer algo que ele condenou na Bíblia. Deus não vai mandar você roubar, Deus não vai mandar você mentir, sabe? Tem pessoas que eu sei que eu vou para fora do país tentar uma vida e tal, mas eu só vou ter que contar uma mentirinha. Eu fico imaginando Jesus olhando assim para ele. Você acha que realmente isso é de Deus? Se Deus fala que Satanás é o pai da mentira, você acha que realmente essa oportunidade é de Deus? Quando é uma oportunidade de Deus, você não precisa mentir, você não precisa infringir princípios bíblicos. Entenda isso, tá? E daí você pode perguntar para Deus e, novamente, quem vai te responder é o diabo. Porque Deus já falou na palavra dele que mentira não, sonegar imposto não, adultério não, infidelidade não, apanhar não. Então tudo isso já está na Bíblia. Então são coisas que você está ali perguntando para Deus e que muitas vezes Deus não vai te responder porque já está escrito. Então essa pergunta que você tem que fazer. O que eu estou perguntando aqui para Deus? Deus já condenou na Bíblia? Se ele já condenou na Bíblia, então a resposta de Deus é não. Não vá, não faça, não avance. Segundo ponto. Sempre quando Deus te pedir para fazer algo, ele vai te tirar da sua zona de conforto. É isso mesmo. A gente pode ver com todas as pessoas que Deus falou na Bíblia, ele tirava as pessoas da zona de conforto. E eu vou falar até aqui o que aconteceu na minha vida. Eu era coach de emagrecimento e Deus falou para mim: para de trabalhar com isso, exclui o seu Instagram, cria outro Instagram para levar a minha palavra. Na época, eu tinha 15 mil seguidores e só o que eu achava que eu sabia fazer era emagrecer as pessoas. E eu trabalhava com a internet, mas Deus falou para mim: para de trabalhar com isso e vá trabalhar com outra coisa que eu vou te mostrar. E assim eu fiz, eu fui obediente. Deus me tirou totalmente da zona de conforto, porque eu estava na minha zona de conforto. Eu já trabalhava há 3 anos ajudando as pessoas a emagrecerem, tinha um canal de TV, como eu disse, tinha 15 mil seguidores, tinha meu trabalho online. Então eu estava totalmente na minha zona de conforto. Mas quando eu tive meu encontro com Jesus, 2 meses depois, ele pediu para eu parar de trabalhar com isso. E assim eu fiz, eu obedeci e fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Mas Deus foi me conduzindo para o caminho que ele queria. E eu vou te falar uma coisa,
Foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida, porque 1 ano depois eu fui processada pelo Ministério Público. Porque, como eu disse, eu era coach de emagrecimento. Uma nutricionista me denunciou para o CRN, que o CRN é o órgão que protege os nutricionistas. Eu fiz 2 formações de coach de emagrecimento. Eu não tinha o conhecimento que eu não podia atuar como coach de emagrecimento. Eu sabia que eu não podia prescrever dieta e isso eu não fazia. Mas eu não podia vender programas de emagrecimento. E era o que eu fazia. 1 ano depois, eu fui processada pelo Ministério Público, tive que pagar ou cesta básica ou prestação de serviços. Como eu já era cristã, eu preferi pagar prestações de serviço, então eu fiquei 1 mês pagando prestação de serviço, e eu agradeci muito a Deus, muito, porque se eu não tivesse ouvido a voz de Deus lá atrás, simplesmente de um dia para o outro eu estaria, entre aspas, assim, desempregada, porque eu não poderia mais trabalhar com emagrecimento. Mas Deus já tinha visto o meu futuro e lá atrás Ele falou para eu parar de trabalhar com isso. Então, você vê que mesmo que na época eu saí da minha zona de conforto, mas é porque Deus já tinha visto o meu futuro e estava me protegendo. Olha a importância de você entender que é a voz de Deus. E claro que não era a minha vontade aquilo, porque como eu falei, eu já estava na minha zona de conforto, fazendo aquilo que eu sabia fazer e de repente eu tive que me reinventar e trabalhar com outra coisa. Então a voz de Deus sempre vai te tirar da sua zona de conforto, mas é para o seu bem, sabe? Por mais que você tenha medo, porque eu tive também, por mais que você tenha medo, mas saiba que é o melhor caminho. Uma vez eu escutei o pastor André Fernandes falando que loucura é quem escuta a voz de Deus e não vai para o caminho de Deus. Porque quando você está no caminho de Deus, mesmo que você tenha desafios, você está sob a proteção de Deus. Mas quando você vai para um caminho contrário de Deus, você sai daquela proteção, você não está mais habitando no esconderijo do Altíssimo, você sai da proteção de Deus. Então, mesmo que seja desafiador, que exija de você coragem, vá. Ele já viu o seu futuro, ele sabe qual é o melhor caminho para você. Deus te tira da sua zona de conforto para levar pelo caminho que ele sabe que é o melhor para a sua vida, tá bom? Terceiro, por mais que pareça loucura, te traz paz. Isso eu falo aqui para vocês. Parecia loucura eu largar tudo, largar o meu canal de TV, excluir meu Instagram de 15 mil seguidores, mas no fundo me trazia paz. Engraçado que eu sempre falei para uma amiga minha que eu sentia que trabalhar como coach de emagrecimento era uma passagem, não era o meu destino final. Eu já sabia disso, eu sentia isso. E quando Deus mandou eu excluir aquele Instagram e trabalhar com outra coisa, como eu já falei, me deu medo, mas também eu sentia paz. É estranho esse sentimento. Você está com medo, mas no fundo você sente paz. Então, o maior indício de que é a voz de Deus é que mesmo que pareça loucura, te traz paz. Você sente paz. Quando você pensa assim, eu acho que Deus está me mandando fazer isso, te dá um pouquinho de medo. Mas quando você se vê fazendo aquilo que Deus falou para você fazer, te traz paz. Essa é a voz de Deus. É a paz. Agora, quando não é a voz de Deus, quando você pensa em fazer aquilo que muitas vezes você está pensando em fazer, te traz dúvidas, te traz incômodo. A voz de Deus, por mais que pareça loucura, te traz paz. A voz que é da sua cabeça, você sente que existe algo errado. Você sente que existe uma dúvida ali. Deu para entender? Então, a voz da sua cabeça é totalmente contrária à voz de Deus. Recapitulando. Primeiro, Deus nunca vai falar para você fazer algo que ele condenou na Bíblia. A voz da sua cabeça vai falar para você fazer algo que Deus condenou na Bíblia. Porque a nossa natureza é pecadora. E se você tem dúvidas, sabe, se aquilo que essa voz da sua cabeça está falando para você fazer, se quebra algum princípio que você não sabe, pergunte. Pergunte para um pastor. Pode mandar a sua dúvida aqui embaixo, pode me chamar lá no direct do Instagram. Eu vou te orientar conforme a palavra de Deus. Se você falar para mim, Dai, isso aqui
fere algum princípio bíblico, eu vou te falar, sim, Deus condenou na Bíblia, ou não, Deus não condenou na Bíblia, de repente eu consigo te dar uma visão mais ampla disso, então pode me chamar lá no direct ou escreve aqui nos comentários, tá? O meu Instagram é mulhervaliosa.daiane, tá bom? Então, segundo passo é que a voz de Deus te tira da zona de conforto e a voz da sua cabeça geralmente te mantém na sua zona de conforto. O terceiro passo é que mesmo que a voz de Deus pareça loucura, te traz paz. A voz da sua cabeça te traz dúvidas, te traz confusão, te traz incômodo. Você sente um incômodo se você fizer aquilo que a voz está falando para você fazer. Conseguiu entender? Escreve aqui nos comentários. E se você conhece alguém que tem essa dúvida, será que é a voz de Deus, será que é a voz da minha cabeça, que está falando para você, que está pedindo confirmação para Deus, você sentiu no seu coração de enviar esse vídeo para essa pessoa? Compartilha, tá? Compartilha, não deixa de seguir aquilo que o Espírito Santo está falando para você. E curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Lembre-se de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu publico aqui. Um beijo e que Deus te abençoe.